Olá e bem-vindos. Hoje a nossa mesa tá, olha, cheia de material. Bastante coisa, né? A gente tem um apanhado de atualizações do cenário tributário e jurídico no Brasil, tudo bem recente, com data de 11 de novembro de 2025. E de fontes bem diferentes. Exato. Tem decisão de Tribunal Superior, norma nova da Receita e até, pasme, notícias sobre futebol. A nossa missão aqui é conectar esses pontos que parecem meio aleatórios e traduzir o juridiquês para o que importa de verdade. Pois é. À primeira vista parece uma salada de frutas. Herança, imposto, futebol, contabilidade. Total. Mas o que une tudo isso, eu acho, é a evolução constante das regras do jogo. Tanto para empresas quanto para gente, pessoa física. E vamos ver que um tema aparece em quase tudo: a digitalização. A formalização cada vez maior do controle do governo. Ótimo ponto. Bom, vamos começar com um assunto que mexe com o bolso e o coração de muita gente: herança. Sempre um tema delicado. Saiu uma decisão importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sobre imposto de renda na hora da sucessão. A dúvida que todo mundo tem é: quando eu recebo um bem, sei lá, cotas de um fundo, eu já pago o imposto de renda ali na hora? E a resposta, que é o fascinante aqui, é: depende. Depende da minha escolha. A decisão do STJ, na verdade, confirmou o que a lei permite. A transferência das cotas do fundo para os herdeiros, ela não paga imposto de renda se for feita pelo valor histórico. O valor histórico, o que estava na última declaração da pessoa que faleceu. Exatamente isso. Aquele valor antigo. Certo. Então o herdeiro pode escolher receber por esse valor e não pagar nada de R naquele momento. Mas sempre tem um mas, né? Qual é a pegadinha? A pegadinha é estratégica. Por que alguém escolheria a outra opção de transferir a valor de mercado e pagar imposto? Parece meio óbvio. Parece, mas é um cálculo. Se você transfere pelo valor de mercado, você paga, sim, 15% de imposto de renda sobre a diferença, sobre o lucro. Tá, e qual a vantagem disso? A vantagem é que, para o herdeiro, aquele bem agora tem um novo custo de aquisição, um custo bem mais alto. Se ele decidir vender esse bem no dia seguinte, o lucro vai ser quase zero, e o imposto também. Ah, agora entendi. É uma escolha entre pagar o imposto agora ou depois. Exato. Quem precisa do dinheiro rápido talvez prefira pagar na sucessão para vender logo, sem outra mordida do leão. Perfeito. Já quem pensa em segurar o investimento por anos pode preferir adiar esse custo. É puro planejamento financeiro. Para os deveres das entidades, o STF, o Supremo, tomou uma decisão sobre o CBAIS. Certificado de entidade beneficente. Esse mesmo, que dá imunidade de impostos. A briga era: uma lei nova mais rigorosa pode valer para um pedido de renovação que já estava na fila antes da lei ser criada. E essa é uma questão clássica, né? Segurança jurídica. E a resposta do STF foi um sonoro e unânime sim. Sim, a lei nova se aplica mesmo para quem já estava no processo. Mesmo assim, a lógica do tribunal é que não existe, um direito adquirido a um regime de imunidade. Mas espere um pouco. Isso não gera uma incerteza enorme para a entidade? Geram. Você está ali no meio do jogo, seguindo as regras, e de repente mudam o campo todo. Como se planejar? É o ponto central do debate. E o STF se apoiou em dois argumentos fortes. Primeiro, a relação com o Estado é contínua. A entidade precisa provar que merece o benefício hoje, com as regras de hoje. Certo. Segundo, o princípio da eficiência. O Estado quer garantir que o benefício fiscal, que é um dinheiro que todos nós deixamos de arrecadar, está indo para quem cumpre os requisitos mais atuais. É uma visão bem dura, então. Muito. Chegaram a dizer que o certificado pode ser cancelado até retroativamente se acharem uma falha no passado. Prioriza o controle do Estado, sem dúvida. Entendido. É um recado claro de que benefício fiscal não é um direito eterno. Agora, saindo dos tribunais e indo para a Receita Federal. Tem uma que vai interessar muita gente. A da venda de imóvel. Essa mesma, Solução de Consulta COSIT 227. A gente conhece aquela regra de isenção. Vende seu imóvel residencial, usa o dinheiro para comprar outro em 180 dias e não paga imposto. A dúvida era: e se eu vender só um terreno? Vale? A resposta da Receita foi, curta e grossa.
Um não. Um não categórico. A isenção não se aplica à venda de um terreno. E o detalhe é cruel. Mesmo que você já tenha o projeto da casa aprovado, alvará de construção, tudo pronto, Nossa. para a Receita o que vale é a foto do momento da venda. E na foto que eles veem é um terreno, não um imóvel residencial. Puxa, essa é uma armadilha que muita gente deve cair. A pessoa vende o lote já sonhando com a casa nova que vai construir e depois descobre que deve um imposto gordo. É exatamente esse o risco. Mostra como no direito tributário as palavras, elas importam muito. A lei diz imóvel residencial e um terreno, bom, não é. Fico alerta. Continuando na Receita, tem uma novidade que parece burocrática, mas é a cara do mundo globalizado. A Instrução Normativa 2287. Ah, do atestado de residência fiscal. Isso. Ela cria um procedimento oficial para emitir esse documento. E aqui a gente vê de novo aquele tema da digitalização com força total. Antigamente, conseguir um documento desse podia ser uma dor de cabeça. Imagino. Agora, a norma cria um caminho 100% digital pelo ECAC. Você só precisa de uma conta gov.br nível prata ou ouro e tá com o CPF em dia. E pronto. E por que alguém precisaria desse atestado? Para que isso serve na prática? Basicamente, para não pagar imposto duas vezes. Bitributação. Exato. Se você mora no Brasil e recebe um dinheiro de um país que tem acordo com o Brasil, você apresenta esse atestado lá fora, para provar que seus impostos serão pagos aqui. Também serve para comprovar renda, abrir conta em banco fora. Ah, entendi. O que a norma faz é criar uma via expressa digital para algo que é cada vez mais necessário. E, claro, Cria mais um rastro de dados. mais um rastro, conectando sua situação fiscal aqui com suas atividades lá fora. Faz todo sentido. E falando em regras e dinheiro, vamos mudar de campo, literalmente. O CAD, nosso xerife da concorrência, entrou no jogo do futebol. Entrou com os dois pés. Saiu uma notícia de que ele deu uma canetada e proibiu as novas ligas, Libra e LFU, de aceitarem novos clubes. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo tem um nome técnico que é ótimo. Gun jumping. Pular a arma. Tipo, queimar a largada? É essa a ideia. Pensa assim, você e seu vizinho decidem juntar os quintais para construir uma piscina. O gun jumping é quando vocês começam a cavar o buraco antes de a prefeitura aprovar a licença para derrubar o muro. Vocês estão agindo como se já estivesse tudo certo. Exatamente. Para o CAD, a criação dessas ligas para negociar direitos de TV em bloco é uma operação de concentração, uma espécie de fusão de interesses, que precisava de aprovação prévia. E como elas não pediram a benção antes, o CAD mandou parar tudo. Congelou a situação. A medida preventiva proíbe que novos clubes entrem nas ligas, como o Atlético Mineiro e o Vitória, até que a análise de mérito seja feita. Para não deixar o negócio crescer e depois ser difícil de reverter. Exato. Eles querem evitar que se crie uma situação de mercado irreversível. E a multa por desobedecer, olha, é de R$50 mil por dia. Pesado. Do campo de futebol para as planilhas, o Conselho Federal de Contabilidade também tem novidades. Uma audiência pública para revisar 3 normas brasileiras de contabilidade. Isso. Parece bem específico. Qual o ponto principal aqui para quem não é contador? Olha, o ponto principal não é nem o detalhe técnico das normas que falam sobre perdas em ativos, essas coisas. O mais interessante é o processo. Como assim? O CFC está basicamente dizendo, profissionais, estas são as regras que vocês terão que seguir. Vocês têm até o dia 20 de novembro para ler, criticar e mandar sugestões. Ah, é uma consulta pública. É um pequeno vislumbre de como regulação é construída e um lembrete de que, mesmo nas áreas mais técnicas, a prática pode e deve influenciar a teoria. Certo. Então, para fechar nosso giro, vamos ver como tudo isso aterrissa na prática no nível de um estado. Vamos a São Paulo como exemplo. Boa. Temos 2 consultas tributárias de lá que são bem pé no chão. E que mostram como os detalhes no nível estadual podem ser cruciais, especialmente em planejamento familiar. A primeira é sobre o ITCMD, o Imposto de Herança, em cima de planos VGBL. Isso. A regra é a seguinte: se um casal tem comunhão universal de bens e um deles tem um plano VGBL, quando o outro cônjuge falece, metade do valor daquele VGBL entra no inventário. Ué, mas o VGBL não está no nome de uma pessoa só. Como assim metade entra no inventário da outra? Porque na comunhão universal, tudo é dos dois, né? A justiça entende que o VGBL tem natureza de investimento
Então, é patrimônio do casal. E qual é a armadilha aí? A armadilha mortal é a família não declarar essa metade no inventário, por achar que o plano é só do titular. Anos depois, o fisco descobre a falha lá atrás e cobre o imposto com multa e juros. Nossa, é o tipo de detalhe que pode custar uma fortuna. E custa. É um alerta em tanto. E a outra consulta de São Paulo? É mais para empresas. Fala sobre ICMS, confirma que uma empresa de outro estado pode ter uma única inscrição estadual em São Paulo para lidar com duas obrigações: a substituição tributária, o ICMS-ST, e o diferencial de alíquotas, o DIFAL. E isso simplifica a vida da empresa. Simplifica, mas vem com um aviso gigante. A partir de 2026, muitas mercadorias vão sair desse regime de substituição tributária em São Paulo. Ou seja, a regra do jogo vai mudar de novo. De novo. As empresas precisam ficar muito atentas e ainda tem a implantação do novo bilhete de passagem eletrônico a partir de 2026. Mais um exemplo daquela tendência de digitalização que a gente falou no começo. Exatamente. Mais um documento fiscal que nasce e morre no ambiente digital, totalmente rastreável. Então vamos amarrar tudo isso. Nós passamos por decisões do STJ que criam escolhas estratégicas para herdeiros. Uma visão bem dura do STF sobre benefícios fiscais. Regras da Receita que podem custar caro na venda de um terreno. E vimos como a regulação vai da concorrência no futebol até o detalhe do imposto estadual sobre um VGBL. E o fio condutor que costura quase tudo isso é a digitalização, a integração de informações. Atestado fiscal pelo ICAC, bilhetes eletrônicos, o próprio CAD monitorando um mercado digital. O governo está construindo um ecossistema de dados. Um ecossistema onde cada vez menos coisas acontecem fora do radar. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. À medida que a Receita, os estados, os municípios aprimoram seus sistemas e cruzam mais informações da herança da sua família à gestão de um clube de futebol, a gente precisa pensar. No mundo onde quase toda a transação deixa um rastro digital, quais são as novas fronteiras do planejamento tributário e da conformidade? O que se torna visível para o fisco que antes simplesmente não era. É um novo jogo com um novo nível de transparência. Gostemos ou não.